Carta de Tiago, capítulo 4. É um texto bem conhecido, mas eu ainda não preguei nele. Então, eis aí a oportunidade, né? Não vai ser uma exposição completa, não há tempo para isso, mas algo muito importante do Senhor aprenderemos aqui. E eu acabei, na verdade, sintetizando a ideia do texto. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, tá bom? Então vamos ler agora. Amém? Diz bem assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade, que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém, irmãos? Maravilha do Senhor. Texto poderosíssimo aqui, não é? Temos muita coisa a aprender na carta ao Tiago. Quem sabe um dia eu não faço uma exposição completa assim em cultos, porque realmente é muito importante, né, para a vida prática da igreja, para a compreensão do que é a vida cristã. Hoje iremos falar, eu intitulei, não é? Eu pensei vários nomes e até ênfases no texto, que tem muitos aqui muito importantes, mas eu quis, em vez de dar uma ênfase apenas, eu fazer uma exposição apenas nesses 10 versículos um pouco mais geral. Eu intitulei de Chegai-vos a Deus. A palavra de Tiago aqui para essa comunidade é: achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Então, vamos trabalhar em cima disso aí. Certo? Por que falar então sobre Tiago? Iremos trabalhar justamente nessa questão de entendermos a descrição que Tiago fala sobre nossas vidas, porque veja que ele está falando aqui para a igreja. Ele tinha um alvo aqui muito importante, e ele está falando com cristãos aqui. Apesar das duras palavras que ele usa, é a cristãos que ele está se referindo aqui. E isso nos leva realmente a pensar algo muito importante, não é? Entender então essa questão aqui de Tiago, uma coisa que ele marca no versículo 4, que é o versículo mais citado, não é, mais conhecido. A gente leu aqui infiéis, não é? Mas em algumas traduções está escrito adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade comum é inimizade contra Deus? Entende a questão? Ele chama de adúlteros e adúlteras. E isso é algo muito forte. Então vamos tentar entender aqui a importância do viver cristão, a compreensão do que é olharmos para a palavra de Deus aqui, e às vezes nos enxergarmos nela da maneira mais dura possível, às vezes, como esse texto trata, mas ainda assim entendemos a solução para isso. Então, Tiago começa com essa questão e batendo forte naquela igreja, naqueles irmãos, mas ele dá uma solução para isso. E nós percebemos que a solução está aqui no próprio texto. Então, vamos desenvolver a partir disso aí. A primeira questão importante, não é? O primeiro ponto aqui, a causa da maldade. Tiago, do versículo 1 ao versículo 3, no capítulo 4, ele vai mostrar aqui a causa da maldade. Vamos ler mais uma vez o texto para a gente ficar ligado aqui no texto, certo? Ele pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, essa primeira parte aqui, Tiago ele dá para aquela igreja uma descrição interessante. Ele olha, não é, a grande contenda, a grande briga que havia naquela igreja.
Isso aqui pode ser maximizado, é claro, para o mundo inteiro, mas Tiago tem um ponto fixo aqui, onde ele está realmente direcionando essa mensagem. Aquela comunidade ali, certo, era uma comunidade bem turbulenta. Existia, na verdade, algumas questões complicadas em relação à questão social, por exemplo. Havia ricos e pobres na igreja ali. Entende a questão? Pessoas que se diziam cristãs, mas elas não faziam nada, na verdade, não produziam fruto. Nós aprendemos no capítulo 2, né, que a fé sem obras é morta. Você diz que tem fé, muito bem. Até os demônios, não é, creem também. E estremecem. Ou seja, é mais intenso do que vocês estão falando. Eles creem e estremecem. Vocês dizem que creem e nem se importam com isso. Ele trabalha muito nisso aí. Ele dá aquele exemplo do capítulo 2 para mostrar essa situação social complicada na igreja. De pessoas que eram abastadas, que tinham condições, certo? Mas usavam o discurso da mera fé, a fé vazia. E elas não faziam nada pelas pessoas que tinham poucas condições na igreja. Por isso que ele usa aquele exemplo, não é? Que proveito há? Se eu chegar na casa de alguém necessitado, alguém precisando de alguma coisa, eu chegar lá e olhar toda a situação e ir embora e dizer, né? Vai na fé aí, confia. Deus te abençoe. Permaneça firme. Eu fiz alguma coisa com isso? Ele deixa claro que não. Porque a fé sem as obras é morta. Nesse sentido. A fé que não dá fruto é uma fé mentirosa, é uma enganação. E havia essa dificuldade nessa comunidade aqui. E isso causava atritos, guerras. É claro que nós usamos esse texto aqui para entendermos que isso pode ser maximizado, porque esse é o contexto do mundo. Entende a questão? Havia uma certa guerra de classes. Eu não estou dizendo que havia comunismo nessa igreja, mas havia uma má compreensão. Olha que a Escritura, o apóstolo Paulo, no caso, ele dá prescrições, não é, de como deve um senhor se comportar com seu servo, o servo com o seu senhor, e assim por diante. Para que não haja brigas de classe nesse sentido. Porque a ideia aqui é que não haja classe nesse sentido. É claro que tem pessoas ricas, tem pessoas abastadas e pessoas que são menos favorecidas socialmente falando, mas isso não implica em que uma seja melhor ou pior do que a outra. Se ambos são servos de Deus, é isso que importa. Então ambos têm que se amar em Cristo, estarem juntos e se ajudarem. Não era o que acontecia nessa igreja. Por isso, Tiago está sendo tão duro com relação a essa palavra. A ponto de chamá-los de adúlteros, não é? De infiéis. A questão importante aqui, irmãos, é que Tiago ele vai trabalhar de que forma? Observando as guerras, as contendas, toda a cobiça. A descrição que ele dá aqui é a descrição de pessoas mundanas. Porque o que ele fala aqui? Ó, de onde procedem as guerras e contendas que há de vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Olha a palavra de Tiago aqui. A causa desse mal nessa comunidade é justamente vocês aflorando o desejo da carne de vocês. Ele fala que eles são cobiçosos, são avarentos, eles querem. E então toda a razão, na verdade, das dificuldades que havia naquela comunidade, dessas brigas, não é? Era justamente a manifestação do que estava no coração deles ali. Eles não eram crentes? Eles eram incrédulos? Não. Eles eram crentes. E Tiago trata-os como crentes aqui. Todavia, Tiago trata de maneira dura, porque eles não estavam agindo como tal. Vocês estão se igualando ao nível do mundo, quando o desejo de vocês é desejo da carne. De onde vem toda essa dificuldade aqui, toda essa confusão? Vem do coração de vocês. Vocês querem alimentar os seus prazeres. A motivação, aquilo que leva vocês a fazerem o que fazem, não é nada que glorifique a Deus. Não é pensando no bem maior do Evangelho, não. Vocês fazem isso, não é para satisfazerem a vontade da carne de vocês. É pensando nisso que vocês fazem o que fazem. E isso é a causa das contendas. Vocês valorizam o ego de vocês. Vocês valorizam a razão de vocês. Vocês têm desejos mundanos, impuros, e vocês correm atrás disso, e é por isso que ninguém se submete a ninguém, e é por isso que ninguém entende que o outro é maior do que ele próprio. Não. Todos, não é, acabam brigando, porque tudo que querem é realizar a vontade, o desejo de sua carne. Ele fala mais: cobiçais e nada tendes. Vocês cobiçam. Vocês, com o olho gordo mesmo, olham para aquilo que não é de vocês, e vocês desejam aquilo. Vocês gostam daquilo ali, vocês querem. Vocês estão cobiçando, estão pecando, não é? Mas vocês cobiçam e não tem resultado dessa cobiça aí. Vocês cobiçam e não tem nada. Nada tendes, não é?
Vocês matam e invejam, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar, não é? E a fazer guerras. Parece que a vida de vocês é essa. É estar nessa constante guerra por causa da inveja, por causa do orgulho, por causa de tudo que você imagina que é pecado aqui. E isso é o que tem levado a igreja a ter esse tipo de qualidade de vida. Uma qualidade miserável, na verdade. Não é a qualidade de vida que um servo de Deus tem que ter. E isso aí não é a característica de uma igreja saudável, de jeito nenhum. Isso aqui é uma igreja muito doente aqui. Entende a questão? Aquilo que era impuro, que não era de Deus, estava se manifestando nessa comunidade. E a causa era isso. Querer aquilo que não é meu. Brigar para ter coisas que não me convêm. Apenas querer ter alguma coisa. O que ele usa aqui, acerca da inveja e da cobiça, demonstra justamente isso. Parece esse quadro que a gente vive, né? Esse trecho aqui dá uma impressão, às vezes, quando você entende ele, que parece um pouco esse quadro de socialismo que a gente vive aqui. Pessoas que têm, certo? Talvez se gabem por causa disso. Pessoas que não têm e querem tomar dos que têm. Isso é ensinado pelo governo a céu aberto aí. Você matar pela inveja é uma coisa que o nosso contexto ensina. Você não tem, você tem que ter. Então vai lá e pegue, meu amigo. Não importa de que forma. Não importa se nesse contexto de igreja você tem que perder a comunhão com seus irmãos. Não importa se você vai fazer mal a alguém por causa disso. Mas você tem que ter alguma coisa. E parece que isso aqui está se manifestando nessa comunidade aqui. Então Tiago ele trabalha justamente nesse ponto aí. Vocês estão vacilando nisso. Vocês estão agindo como mundanos. Isso não parece, não é? A descrição que Tiago dá aqui com o fruto, as obras da carne, não é? Que está escrito em Gálatas 5. É o que está se manifestando aqui. Há uma descrição muito parecida, na verdade. Vocês estão agindo carnalmente. Vocês são crentes, pô. Por que vocês estão agindo como se vocês não fossem? Ora, se há anseio por Cristo e por sua glória, então por que somos levados a viver em contendas, em disputas, em inveja? É daí que vem toda a guerra. E na verdade não só naquela comunidade, mas todo mundo é movimentado por isso. Aquele que não tem, quer tomar do que tem. E aquele que tem, quer humilhar o que não tem. E assim, as guerras permanecem intactas muitas vezes. É o que leva muitas vezes uma nação a invadir a outra, para tomar petróleo, para fazer não sei o quê. Tudo isso nada mais é do que o pecado sendo manifesto na vida das pessoas. Todas as questões sociais são complicadas? São. Tem que ser entendidas e discutidas? Sim. Mas nós não podemos procurar uma outra causa que não o pecado. O mundo está do jeito que está, não é simplesmente por causa de uma ideia socialista. Não, é por causa do pecado. E o socialismo, nessa lógica, é uma manifestação disso. Entende a questão do coração incrédulo do ser humano. Essa é uma comunidade agradável e desejável? Dá para poder imitar alguém desse jeito? Uma comunidade assim? De maneira alguma. E então o Tiago ele chega nesse ponto aqui, não é? De chamá-los de adúlteros. Olha o tipo de vida que essa igreja está tendo. Isso é a vida cristã? É esse o exemplo que aprendemos com Cristo? Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se vocês quiserem ser amigos do mundo, vocês se constituem inimigos de Deus. Ele chama de adúlteros aqui. Ele não está falando no sentido adúltero, no sentido de relacionamento, onde uma pessoa trai a outra. A ideia não é essa. Ele está dizendo adultério é você distorcer uma relação, na verdade. Você distorcer um compromisso. É você ter uma fórmula, não é? E você adulterar a fórmula, você modificar a fórmula, tá certo? E assim você vender o produto. Não fizeram um tempo aí com gasolina? E alguns ainda fazem? É adulterar a gasolina nesse sentido. Você vende mais, você bota... É igual o pessoal que vende água de coco, não é? É igual o pessoal que vende leite de manhã, 5 horas da manhã. Aquele leite é puro? Muitas vezes o leite é adulterado. Entende a questão? A pessoa pega, tá o leite ali, coloca um pouco de água, o leite fica um pouquinho mais fino, mas rende mais e você ganha mais vendendo. O pessoal faz isso aí.
E dá para você perceber, quando você pega um leite puro de verdade, você pega aquele negócio ali, você botou corante, você botou o quê? Um pouco de tinta branca, que é o leite fino. Isso é uma questão adulterada, é um produto adulterado. Tiago chama eles de adúlteros aqui. E por quê? Porque a relação cristã, a relação da igreja, que eles já deveriam saber isso de cor, não é a relação de brigas, de contendas. Não é a relação de separação. Não é a relação onde um inveja o outro, onde o irmão quer aquilo que o outro irmão tem. Não é a relação onde o irmão que é mais abastado, ele trata os outros como sendo inferiores. E nem a relação onde aquele que não tem, ele fica invejando, desejando e buscando e brigando para ter aquilo que ele não tem. Seja dinheiro, seja cargo, seja oportunidades, simplesmente querem. E isso aqui é uma relação adulterada. Não é a relação original para a igreja. Não é esse o modelo que nós vemos na pessoa de Cristo. Não é isso que está estabelecido na doutrina dos apóstolos. Essa comunidade então estava vivendo de fato um cristianismo adulterado. Por isso, adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo, olha um ponto importante para entender aqui, irmãos. Tiago, ele pega então essas características que estão sendo manifestadas nessa comunidade e o que ele faz? Ele classifica isso como sendo a amizade do mundo. Sabe por quê? Porque esse tipo de coisa aqui, não é? A inveja, a cobiça, a briga, a guerra, tudo isso é coisa que se manifesta no mundo. E a comunidade agora está fazendo o quê? Está imitando o mundo. Está sendo amiga do mundo. Os cristãos, os crentes daquela igreja estavam imitando o modo de viver do mundo. Adulterando então o corpo de Cristo. Adulterando a relação na igreja. Porque queriam viver de acordo com o mundo. Por isso que ele diz, infiéis, adúlteros, não sabeis vós que essa amizade com o mundo, esse querer, esse desejar as coisas do mundo, esse buscar as coisas do mundo, ter como padrão de vida, um estilo de vida, o que o mundo diz, isso é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. De maneira que se vocês quiserem ser realmente amigos do mundo, se vocês quiserem seguir o padrão da vida de vocês, da maneira com que o mundo dita, vocês estão se constituindo inimigos de Deus. Vocês não estão sendo amigos de Deus fazendo aquilo que o mundo diz. Isso é um problema daquele período e é um problema gritante na nossa geração. Aqui, esse texto me leva a fazer uma pergunta de aplicação para nós. Qual tem sido realmente o nosso padrão, o nosso modelo? Eu sei que você vai falar, não é? É Jesus, não é? A gente tem que se guiar por Cristo. Mas saber disso não é o mesmo que praticar isso. E muitas pessoas, e talvez a maioria dos cristãos, ou todos os cristãos, sabem, né? Pelo menos deveriam saber isso de cor. Cristo é o modelo, Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. Nós seguimos a Ele. E para que eu siga de fato a Cristo, eu tenho que me associar a Ele de fato. Algo em mim tem que demonstrar que eu sigo, que eu sirvo, que eu sou dele, que eu pertenço a Ele. Mas parece que a nossa geração se afundou no mundanismo de tal forma que as nossas referências são mundanas. Muitas vezes o que o nosso coração anseia, como cristãos, é mundano. Nós olhamos para aquilo que a televisão ensina, nós nos pautamos pelo que o mundo diz, no falar, no vestir, até no desejar. Quais são os anseios que o mundo ensina às pessoas? É esse que eu vou seguir. Porque afinal de contas, todo mundo é assim na sociedade, não é? Todo mundo luta por isso. Você, por exemplo, na aula de ética ontem, nós explicamos uma coisa, que a ética do mundo, não é? A filosofia da ética do mundo, ela ensina o quê? Que é uma lógica, na verdade, não é? Em que você faz aquilo esperando um fim externo. Você busca benefícios e essa é a sua motivação para obedecer aquele padrão ético. Enquanto que a Escritura nos ensina que a ética é boa em si mesmo. Por quê? Porque ela espelha o caráter de Deus, a moral, não é? O padrão ético de Deus. Então ela é boa em si mesmo, eu a obedeço porque ela é boa, porque ela é certa. Eu não preciso de uma motivação, certo, externa para me obedecer à palavra de Deus. Eu não tenho que esperar algum presente dele. Eu obedeço porque é verdade, porque é o certo. Aplicando isso para nós hoje nessa pregação, temos que entender o seguinte, que o mundo ensina o que para a gente? Que nós devemos fazer
Não importa. Ser um advogado, ser um médico, ser um juiz, ser um policial, ser um detetive, não importa. O que eu for aqui, certo? Um biólogo, um cientista, tudo que eu farei para que eu obtenha benefício daí. Para que eu chegue lá, para que eu tenha um lugar ao sol, porque a sociedade projetou isso para o ser humano. Vocês têm que fazer o que vocês fazem, vocês têm que lutar para alcançar, para que vocês tenham um lugar na sociedade de destaque, para que vocês sejam alguém. Eu preciso ter algo como se eu devesse uma satisfação para a sociedade, e isso se chama o quê? Seguir o padrão do mundo. Era isso que Tiago estava combatendo com esses irmãos aqui. Vocês querem ser amigos do mundo? Olha a forma que vocês estão vivendo, imitando o mundo. O mundo inveja, o mundo faz tudo, usa as pessoas de escadinha para crescer. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Estão usando o mundo como padrão de vocês. Vocês olham para o mundo e pensam assim, e fazem assim. Esse é o meu modelo de vida, é assim que eu vou viver. Porque todo mundo vive assim. E isso é ser normal. Entende a questão? Mas ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se eu quiser então fazer aquilo que o mundo me diz para fazer, eu estou me fazendo inimigo de Deus. Eu não estou agradando a Deus com isso, estou fazendo ao contrário. Eu estou me colocando como um rebelde contra Deus, um inimigo dele. E nós sabemos o que acontecerá com os inimigos de Deus. Né? Nós sabemos que Deus não dá boi para os inimigos. Salmo 5, e verso 5 mesmo, nós percebemos Deus expressando ódio pelo pecador, pelo ímpio. Como se ele estivesse ali, ó. Ele marcou um dia para juízo e ele está ali, ó, com a sua ira intacta, com a sua ira poderosa, esperando o grande dia para punir os pecadores. E ele expressa ali, eu abomino, eu odeio todos aqueles que praticam a iniquidade. Entende a questão? Entendendo uma realidade como essa, como é que eu posso olhar para isso, irmãos? E ainda assim querer me pautar pelo mundo? Quando eu faço isso, eu sou inimigo de Deus. Eu sou amigo do mundo. Percebe a dinâmica aqui do que é um cristão, que ele está desfalcado da sociedade, para aquele que é muito bem aceito, recebe um tapinha nas costas? Por que pessoas têm procurado se pautar, se espelhar na forma do mundo? Porque isso nos dá uma aceitação melhor na sociedade. Imagina uma igreja, uma comunidade, imagine nós aqui, vamos imaginar que nós fôssemos desse jeito. O Senhor tem misericórdia de nós, não é? Vamos imaginar aqui. Aqui, gente, é o seguinte, você pode vir aqui para ser membro da igreja, tá bom? Mas é o seguinte, você não precisa ser discipulado, não precisa... não, ler Bíblia aí, não precisa não, irmão. De vez em quando você dá uma lidinha no culto. Quando o pastor citar um versículo, aí você lê alguma coisa. Mas não precisa ler Bíblia não, irmão. Viu? Também não precisa orar não, viu? Se você sentir vontade, vai lá e ora. Mas não precisa não é obrigado não, isso aí não. Isso não é uma coisa essencial para a gente não, tá bom? Pode ficar aqui, ficar à vontade, venha só no domingo, não é? Só para aquela horinha mesmo, se faltar não tem problema, tá bom? Depois a gente conversa e fica assim resolvido, afinal de contas, né? É um grupo social isso aqui, não tem muito valor não. Aí, pode vir. Eu traí minha mulher, mas eu casei com outra agora, e eu quero ficar aqui como membro da igreja, eu quero cear, eu quero ser batizado, eu quero tudo aqui, eu quero ser um membro. Não tem problema não, você não ama essa mulher nova que você casou agora, né? Deixa a outra para lá, né? Ela é bobinha, otária, vacilou, né? Perdeu o marido que tem, ó, que maravilha. Agora você tem uma nova oportunidade, está dando uma oportunidade para outra pessoa. Pode ficar aqui, pô, você é um membro, você é do corpo de Cristo, Deus é amor. Não é? Aí eu fiz isso e fiz aquilo, ó, pastor, é o seguinte, eu quero ficar aqui, certo? Mas eu estou numa relação aí estranha, meu amigo. Não é? Eu estou envolvido aí com 4 pessoas de uma vez. Entende? Eu tenho uma namorada aqui, eu tenho uma Olivença, eu tenho lá uma Olhada do casado, certo? E nos Cafundós do Judas também. Então, eu não sei o que fazer, e eu gosto das 4, olha que maravilha. Eu não posso largar nenhuma, porque quando eu penso em largar, eu fico com dó da bichinha, olha, eu quero estar com ela. Aí eu vou e falo, não tem problema. Cara, Jesus te ama, pô. Tudo que Ele quer é você aqui, pô. Ele está bem aqui esperando você, ó. Entendeu a questão? Você é amado por Deus, meu amigo. Esse negocinho que alguns crentes estão... Esse povo conservador, esse povo aí tradicional, essa gente conservadora aí está dizendo o quê? Que Deus está irado? Deus está irado com o diabo, agora com você não. Não é? Afinal, Jesus morreu por todo mundo mesmo, então Ele te ama, cara. É só você vir aqui e se afiliar. Tem alguma coisa para os seus documentos para preencher aqui a sua ficha, para você ficar membro da igreja. Uma igreja assim, irmãos, as pessoas querem ou não querem? Se eu for um tipo de cristão, observe, que vou para a sociedade
E o pecado que é praticado na sociedade, eu faço a mesma coisa e eu valido como sendo certo, como sendo algo bom, a sociedade vai me criticar? Se ao invés de estar aqui, eu sair daqui e vou fazer o que muita gente está fazendo aí fora, sentar no bar, ouvir um pagodinho, meu amigo, e dia do Senhor vai para lá. Entende a questão? Deixando a mulher em casa, ele está lá flertando com outras negras, né, que nem diz o povo. Uma igreja, uma comunidade que vive assim, ela é aceita pela sociedade. E na verdade a gente consegue até encher. Se a gente fosse desse jeito, a gente começasse isso hoje, agir dessa forma, 2 anos, apenas 2 anos, nós seríamos a maior igreja do sertão. Iríamos tomar todo tipo de crente liberal para nós, todo tipo de ímpio está aqui. Entende a questão? Por que pessoas, e esses cristãos aqui, preferem viver de acordo com o que o mundo diz? Porque eu não quero ser um ET, cara. Eu não quero ser diferente demais das pessoas, não, porque as pessoas não vão conseguir ser amigas de um cara tão quadrado quanto eu. Meu Deus, quem é que fala em pecado hoje, se não os conservadores religiosos? Imagine alguém me chamando para alguma coisa ilícita e eu dizer bem assim para ele, não, cara, eu não vou fazer isso não. Ou no dia do Senhor, cara, vamos dar um rolê ali numa festa? Vamos para o cinema hoje? É pecado isso aí? Ir para o cinema? É não, né? Mas o dia do Senhor é para ser guardado, porque é mandamento. Aí o crente, né, o crente liberal, o crente bom, ele fala bem assim, né? Como um certo líder religioso aí que dá até nojo de falar o nome, não é? Dia do Senhor é assim, meu amigo. Como é que você guarda o 4º mandamento? Não é? O Senhor não for para descansar? Vamos para a praia, meu irmão, ficar de bermudão, ficar de boa, relax. É assim que a gente descansa para o Senhor. O crente verdadeiro fala não. Oxi, que besteira é essa agora? Sua religião não permite não? A palavra do Senhor diz assim, assim, assado. A palavra do Senhor me manda guardar o dia do Senhor. E ele não tem por inocente quem não guarda. Você é um palhaço. Você é um moleque. Você é um religioso tolo. As pessoas fogem da fidelidade à palavra para não enfrentar esse tipo de coisa. Para não serem perseguidos. Eu não quero ser associado a pessoas que a sociedade diz que são caretas, quadradas, antigas, antiquadas na verdade. Não. Por isso preferem adotar o padrão do mundo. E é justamente isso que Tiago está falando aqui. Essa maneira que vocês têm de procederem aqui, de viverem, isso é o padrão do mundo. Se vocês quiserem ser amigos do mundo, os imitando a sua forma de viver, vocês são inimigos de Deus. Não dá para vocês servirem a 2 senhores, é o que Cristo nos ensina. Ou você vai agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não dá para você servir os dois. Ou você é de Deus, ou você é do mundo, meu amigo. Ou você é de Cristo, ou você é seu. E não é o caso que o texto nos ensina aqui, ele está nos batendo em relação a isso aí. Essa palavra nos leva a um pensamento. Olha o que o texto seguinte fala. Não é? Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras. É com ciúme, observe, que por nós anseia o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. Olha a situação aqui. A pergunta dele retórica é sobre a questão de que eles são crentes aqui. E o Espírito Santo não é, habita neles. Anseia por eles porque pertence a ele. Isso aqui faz uma conexão perfeita com o Êxodo 20. Quando Deus inicia ali os mandamentos, não é? Uma das coisas que ele fala ao terminar de falar sobre a questão da idolatria é o quê? Porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus é um Deus zeloso. O que é que Tiago está falando aqui para eles? Vocês são de Deus, não vivam de acordo com o mundo. Vocês têm um dono. O Espírito Santo, ele anseia por vocês com ciúmes, porque vocês pertencem a Ele. Vocês pertencem a Deus. Vocês não são donos do seu próprio nariz, não. Se vocês são, de fato, filhos de Deus, vocês têm um dono, vocês foram comprados. Vocês são propriedades exclusivas de Deus. Então vocês não podem viver de qualquer maneira, não.
Se vocês pertencem a Ele, é da maneira dele que vocês viverão, e não da maneira do mundo. Por isso essa palavra nos leva a esse pensamento aqui, irmãos. Presta atenção nisso. A pergunta que eu faço para nós aqui hoje: qual é o nosso anseio? O que nós temos praticado? Quem é o nosso espelho? Será que eu, como cristão, e isso é uma coisa tão simples, já pegando na questão da ética de novo, né? Tão simples. Não é se vestir ou fazer coisas porque eu estou dizendo, porque eu estou criando regras para vocês, não. É se vocês forem filhos de Deus, eu entender que a palavra do Senhor é quem vai me orientar. O Espírito Santo usará a palavra para me orientar da maneira que eu devo viver neste mundo. De maneira que eu vou ter pudor, eu vou ter consciência real de entender a maneira que eu devo me vestir, a maneira que eu devo falar, o que eu devo buscar, o que eu devo assistir, o que eu devo buscar. Tudo isso aí. Por ser orientado por Deus. Se eu não for orientado dessa forma, eu estou sendo orientado pelo mundo. O meu padrão é o mundo, o que eu busco é o que o mundo ensina. Sabe aqueles anseios que os nossos pais nos dão? Quando nossos pais não conhecem a Deus, eles não estão fazendo muito bem para os filhos, não. Ninguém vai achar isso legal, né? Porque eu falar que os pais não desejam bem para os seus filhos. Não estou dizendo que não desejam, mas não sabem fazer o bem para os seus filhos. Porque não conhecem a Deus. Somente uma mãe e um pai temente a Deus é quem pode realmente orientar os seus filhos para a glória de Deus. Um pai e uma mãe que não é temente a Deus vai criar um filho ali ensinando só isso. Meu filho, seja alguém na vida. Meu filho, seja isso e aquilo. Não é? Meu filho, não tire da miséria. Você vai ser isso, seja aquilo. Estude para isso. A motivação que nos dão nunca é de glorificar a Deus, mas sempre é ter benefício naquilo que eu vou fazer. Eu vou ter benefício? Vou. É o fruto do meu trabalho, qual é o problema? Mas o meu anseio não pode ser esse. Não é assim que nós deveríamos ser formatados, vamos dizer assim, né? Mas a formatação que nós recebemos na sociedade é justamente essa. Uma formatação mundana. É por isso que nós muitas vezes pensamos do jeito que pensamos. É por isso que nós temos dificuldade para largar certas coisas. E é por isso que igrejas que às vezes são um pouquinho mais rígidas com relação à sua ética, nem sempre são agradáveis a muitas pessoas. Aqui já aconteceu o caso de pessoas que saíram e entenderam errado isso. E hoje sofrem porque aqui são martelados do mesmo jeito, mas saiu de uma igreja que aparenta, né, pelo menos na sua história, ser um pouco mais rígida e até legalista, e veio para cá pensando o quê? Vou para aquela igreja do Correio, ó, é assim que pensa? A igreja do Correio, porque ali todo mundo faz o que quer. Aí chega aqui e quebra a cara. Entende a questão? Porque apesar de nós como aqui, como membros, não criarmos regras do tamanho da saia, do tamanho da meia, do tamanho, sei lá, a gente não cria regra para essas coisas, mas os princípios são ensinados. E adivinha só, eles batem do mesmo jeito. E se os princípios não forem compreendidos e praticados, a pessoa está demonstrando que ela não é crente, e ninguém gosta de ouvir isso, aí tem gente que sofre. Porque quer ser mundano. Tem dificuldade de obedecer certas coisas que estão tão claras na Escritura, irmão. É gente que diz, o dia do Senhor é todo dia. Não guarda um dia, né? Mas o dia do Senhor é todo dia. Que você fala, é assim que a Bíblia ensina. Ele se olha e ele se vê nesse mundo tão vasto e ele percebe, olha, ninguém faz isso. Por que você, um louco, que vai fazer uma coisa dessa? Então eu vou e não faço. Vamos ser sinceros aqui, irmão. Vamos ser sinceros. E por favor me entendam. Tá bom? Me entendam. Quando a gente vai procurar uma roupa para comprar, veja que eu não estou falando e não estou criticando roupa, não. Não entendo o que eu estou falando aqui. Mas quando a gente vai procurar uma roupa para comprar, você tem coragem de dizer para mim que não há pressupostos influenciados em você, da mídia, do mundo, que lhe conduz a comprar certo tipo de roupa? Eu posso dizer que isso é praticamente impossível. Mas o problema, é impossível, então todo mundo faz. É por causa disso que eu estou falando que é impossível.
O problema é que nós não fomos chamados para ser igual ao mundo. Todo o problema está aí. Nós não fomos chamados para parecer com o mundo em nada. Aí você diz bem assim, não, pastor, o senhor não está entendendo direito, não. O que o diabo quer dizer é o seguinte, que nós, no miolo, internamente, nós somos de Deus, não é? Todavia, externamente, nós não precisamos ser loucos e se vestir como no século XVI, no século XVII, no século XVIII, não é? Então, não tem para que eu estar, poxa, mulher, vestido no joelho, saia no joelho, para que esse exagero? Então quer dizer que não é lícito, pastor, eu ser um cara bombadão, com as veias estourando aqui nos braços, e vir aqui, ó, de regata para o culto, tá o tempo todo aí na rua, né, flertando com as menininhas, as jovens passam e perguntam para ele, onde é que fica a farmácia? Ele fala, fica bem ali, ó. Fica bem ali, não é? Então quer dizer que, na verdade é assim, pastor, por dentro eu sou um crente verdadeiro, mas por fora não tem problema não. A gente pode parecer com o mundo por fora. Entenda a questão, irmãos? É o que esse texto está falando. Tiago está justamente batendo nisso. Vocês estão usando o padrão errado. A motivação de vocês é errada. O estilo de vida de vocês é errado. Cristianismo não é uma mera religião, não, irmãos. Há pessoas adeptos de time de futebol que têm muito mais convicção do que muitos cristãos hoje. Que lutam, que matam e morrem pelos seus times. Eles são, na verdade, muito mais religiosos do que religiosos hoje. É vergonhoso olhar para um budista, olhar para um islã, muitas vezes, um islamista, um muçulmano, e para outras religiões aí por fora, que dedicam-se a serem completamente diferentes do meio social comum. Quando olhamos para essa palavra, é essa a mesma exigência que Tiago está pedindo aqui da igreja. O mundo não é padrão para vocês. Vocês são crentes. Deus é um Deus zeloso. Sim, o Espírito Santo tem ciúme de vocês, porque vocês são dele, vocês pertencem a ele. Não é para vocês viver iguais, da mesma forma que eles, não, vocês são separados. Vocês são um povo santo, um sacerdócio real, um povo adquirido, é para ser separado mesmo. Sim, o cristão tem que ter pudor, 1000 vezes mais do que uma pessoa mundana, para saber como se vestir em cada ocasião, para saber como se portar. E esses crentes aqui não estavam fazendo isso. Eles estavam sendo exatamente iguais. Qual é a motivação de vocês a estar aqui nessa igreja? Qual é a motivação de vocês a estudarem, a fazer faculdade, a fazer o que vocês fazem? É a mesma motivação do mundo. Então tira o cavalinho da chuva, irmão, porque você está pecando. Está pecando mesmo. E isso é algo muito sério. Eu tenho dito muitas vezes que hoje é o melhor tempo para nós nos autoafirmarmos. Olha, isso antigamente não era coisa boa, não. Se autoafirmar, né? Se afirmar. Eu sou crente. Mas hoje é o tempo para isso. E por quê? Porque o mundo está um caos. O mundo está uma confusão. É uma verdadeira Babel que ninguém se entende. Que todos dizem que eu tenho a verdade e ao mesmo tempo não é verdade. E verdade e mentira são uma coisa só. E então cada um segue aquilo que é reto aos seus próprios olhos. Esse é o tempo perfeito. Esse é o tempo para que você perceba isso e você entenda, eu devo ser diferente. Eu devo fazer a diferença agora, porque as pessoas vão precisar de referencial que eu posso dar com a minha vida. A dificuldade que nós temos, meu Deus, de fazer a diferença nessa sociedade, nessa cidadezinha aqui, não é? No trabalho, sei lá, na rodinha dos amigos aí. Lá fora. Aqui não, aqui todo mundo está aqui, todo mundo dá paz do Senhor, né? Todo mundo bate palma na hora que termina o louvor da oferta. Eu não sei porque é só o louvor da oferta que bate palma, mas tudo bem. Todo mundo está aqui junto, fazendo aquilo que convém ao culto. Mas fora desse ambiente, parece que nós batemos no reloginho do bem 10 e voltamos a ser normais. Entende a questão? Nós desligamos o morfador dos Power Rangers, né? Desligamos, pá. Quando eu venho para a igreja eu morfo. Aqui eu tenho que ter respeito, e alguns nem têm. Aqui eu tenho que ter pudor, não é? Eu tenho que ter reverência, mas quando eu saio daqui, eu me torno igual ao mundano. É isso que o Tiago está falando aqui. Vocês estão imitando o mundo. E é só o que vocês estão fazendo. E isso está mostrando quem vocês são de fato. Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E os inimigos não subsistirão. Não subsistirão. Os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Jamais.
Porque Deus chamou um povo para si, para ser separado de fato. Isso não é tão óbvio pela lei que é dada a nós. Deus chama um povo do meio do paganismo, Deus tira o povo do Egito ali, o povo ali de Israel no Egito, só para a gente ter uma noção aqui interessante, estava vivendo em Gósen, foi ali que José colocou o povo para crescer ali, para afastá-los um pouco da idolatria. Bem, não funcionou, o povo cresceu e o povo conheceu a idolatria do Egito. Deus separa o povo, irmãos, coloca o povo no deserto. Ali dá rudimentos, estatutos, dá os seus mandamentos, para que o povo tenha um procedimento diferente, para que o povo tenha um objetivo diferente na vida, que é a glória de Deus. Viva de maneira diferente. Tudo em Israel era diferente dos povos vizinhos. Tudo. Tudo, irmãos. Absolutamente tudo. Por que nós achamos então que porque estamos na época da modernidade e existe um bando de palhaços que acham que podem interpretar a Bíblia do jeito que querem, eu posso agora viver de qualquer jeito agora? Jesus ilex, não é? Jesus que deixa tudo, que pode tudo. Não, está errado, irmãos. É o que Tiago tem batido aqui. Vamos continuar no texto aqui então. Versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Tiago quer dizer com isso? Tem gente que fala bem assim: pastor, eu peguei o senhor agora. Tá vendo esses meninos aí, os teólogos faxineiros? Esses jovenzinhos aí que querem saber demais, são tudo soberbos. Tudo arrogante. Olha as coisas ruins que eles andam fazendo. Eles vêm limpar a igreja. Isso é terrível, pastor. Eles vêm limpar a igreja todo domingo. Isso é terrível. Pastor, terça-feira à noite eles vêm para oração, pastor. Misericórdia. Na quarta-feira eles vêm para o estudo, pastor. Estão aprendendo a palavra, pastor. Estão lendo. Estão sempre nos cultos, pastor. E quando acontece um imprevisto, eles avisam: misericórdia, pastor. Entende a questão? São soberbos. Humildes somos nós, né? A gente não sabe de muita coisa. Eu não tenho muito conhecimento, não sou de estudar, de ler. Então, nós somos os humildes. Tem gente que pensa que é assim. Mas Tiago está dizendo aqui que os soberbos são aqueles que não obedecem. Entende a questão? Quem são os soberbos? Esses que buscam o padrão lá fora para viver. Eles não obedecem à palavra de Deus. Esses são os soberbos. Aqueles que ficam muitas vezes, enquanto o pastor prega, no coração se remoendo: isso é conversa fiada, não creio nisso de jeito nenhum. Eu penso do meu jeito. Tem hora que nem aguento e vai embora. Não quer ser confortado pela verdade. Entende a questão? Os soberbos são aqueles que não obedecem, que não se submetem à palavra de Deus. Esses são os soberbos. Os humildes são justamente aqueles que, independente de quem sejam aqui, eles obedecem à palavra de Deus. Eles colocam a palavra de Deus em primeiro lugar. Eles olham para o Evangelho e entendem: o Evangelho é o meu estilo de vida. Eu não vou imitar o mundo. Eu vou olhar para Cristo e Ele é o meu modelo, Ele é o meu espelho. Eu vou olhar para Ele e eu vou entender como Ele se comportou. E eu vou extrair os princípios para a minha vida de Jesus. Esses são os humildes. São esses aí. Aí no versículo 7 ele fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu não sou de chamar pessoas de endemoniadas, não, viu? A gente não trabalha com isso, a gente não dá lugar para Satanás agir aqui, não. Tem igreja que o pessoal gosta de fazer um showzinho, né? Não só falta cantar: visitante, seja bem-vindo, com o diabo, né? Para a igreja. Entende a questão? Tanto que se tiver um cabo lá atrás que... Satanás está ali, o pessoal, todo mundo vai para ali, ó. O diabo, o diabo. Vamos chamar aqui o Senhor Satanás, vamos fazer uma entrevista com ele, Senhor Satanás. Tem gente que é assim, né? Dá aquele valor todinho no culto. E o diabo tem um lugar de destaque ali, uma estrela, não é? Deus é só um detalhe. O diabo é uma estrela legal ali. Não é? Mas, entendeu? Eu não vou chamar ninguém de demoniado, não. Mas poderia, quando eu olhasse para alguém que está na comunidade, muitas vezes, que se diz cristão, e não obedece a palavra, e se baseia pelos princípios do mundo. Entende a questão? Irmãos, tem gente que só fala de esporte, chega da agonia. Esporte. Tudo é esporte, tudo é o Corinthians, tudo é o Palmeiras, tudo é o Santos, tudo é o Vasco, tudo é isso, sabe de tudo.
tudo. E não é só saber, não é pecado você assistir nada, não. É esporte, qual é o problema? Mas a pessoa vive em função disso, tanto que só fala disso. Se você for conversar com ele, rapaz, você viu o resultado do jogo lá? No outro dia, e aí, rapaz, tudo bom? Como é que tá a família? Tá bem, mas e aquele jogo lá, você viu? Tem gente que só fala de jogo. Entende a questão? Irmãos, Satanás não está dentro de um videogame, não. Não se preocupe. Mas tem gente que demonstra quem é, e o tanto que é escravo daquele troço, porque vive em função daquilo. Não sabe, se eu perguntar, uma doutrina bíblica de cor. Mas ai de mim se perguntar alguma coisa de jogo. Eu vou me arrepender de ter perguntado, que vai doer. Sabe de tudo que passa na televisão. É PhD em seriologia, em filmologia. Acaba manja de tudo. Acaba conhece os perfis perfeitos ali dos atores, dos personagens. Ele pode fazer uma redação perfeita, cara, sobre tudo isso aí. Mas quando você fala Bíblia, mais ou menos. Isso se chama seguir o padrão do mundo. Tiago fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistam ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Não quer sujeitar a Deus, não? Então o diabo vai bater a mão nas tuas costas e falar, você é meu amigo, você é meus colegas, não é? Você é meu amigão, cara. Quer resistir? Quer resistir não ao diabo? Porque se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Trocando em miúdos, porque é o mesmo contexto aqui. Se você não se submeter a Deus, você está submetendo ao diabo, fazendo a vontade dele. Tudo que ele quer é que você peque. Vamos lá, gente, vamos pecar, gente. Ó, não perder tempo não, gente, vamos pecar aí, pecar é bom, vamos lá. Peca mesmo, peca com força, não é? Peca. Jesus não morreu para poder cobrir a multidão de pecados, então quanto mais você peca, mais graça sobre graça na sua vida. Que nem a Bíblia de comentário, a Bíblia que vai lançar aí, que é uma miséria. Bíblia graça sobre graça. Não é uma desgraça aí, viu? A Bíblia desgraça sobre desgraça. Não é? Mas, vamos lá, gente. Vamos pecar. Se nós queremos viver esse padrão de vida, estamos agindo assim, irmãos, fazendo aliança com o diabo e revelando muitas vezes quem nós somos. Lembra que no capítulo 1 de Tiago, ele diz, e eu já li isso aí 1000 vezes para vocês, mas não custa nada repetir isso aí. Né? Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém. Para não serem como enganados. Entende a questão? É isso que nós temos que aprender por meio dessa palavra. E aí, finalmente, depois de dar essa exortação dura, chamando aqueles irmãos de adúlteros, de infiéis, porque imitavam os rudimentos do mundo, ele dá a solução aqui agora. Chegai-vos a Deus. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Vocês precisam largar tudo isso que o mundo ensina, tudo isso que o mundo propõe para vocês como estilo de vida de vocês. Se acheguem a Deus. Se acheguem a Deus. Vocês não vão ter mais de Deus com relação a relacionamento se vocês não se achegarem a Ele. Irmãos, nós aprendemos algo nas confissões, por exemplo, que nós podemos até ser salvos de fato, ser filhos de Deus. E isso é uma obra completamente monergista, Deus fez, e somente Ele. Mas há sinergias na salvação, no desenvolvimento dela, Deus nos convida, depois de nos santificar, a sermos santos. Entende a questão? Como é que eu vou poder provar de uma maior comunhão com Deus se eu não busco? Se eu me oriento por um padrão que não é bíblico? Se os meus anseios não são bíblicos, eu não vou conseguir me aprofundar no relacionamento com Deus nunca. E adivinha só, vou passar 10 anos como um cristão inútil, que dá fruto, mas é bem pouquinho. Aquele frutão, sabe? Sabe você abrir aquele amendoim, não é com aquela fome, quando você abrir, você se frustra porque você vê a casca desse tamanho, ou aquelas mexericas na feira, né? Você olha aquela mexerica bonita, aquela tangerina bonitona na feira, chega d'água na boca. Quando você volta a mão que você abre, tá assim, ó. 3 baguinhos ali só. Pequena, você se frustra com aquilo ali. É um cristão, ele é cristão, ele é filho de Deus, mas ele ainda não está vivendo de acordo com o que ele deveria viver. E o resultado disso é que ele não produz fruto em abundância. Fruto realmente desejável, que glorifica a Deus de fato.
É aquela vida sempre mais ou menos. E a pessoa deixa de desfrutar de tanta bênção, irmãos. De entender a vontade de Deus, de entender e compreender a vontade do Senhor, de poder olhar para a vida, olhar para nós mesmos, entender Deus trabalhando, nos confortando, nos consolando. Tem gente que eu sei que é crente, mas não sabe o que é Deus falar com ele mediante a palavra. Nunca teve o prazer de, em um momento de devocional, você ler um texto bíblico e você perceber o Espírito Santo abrindo seus olhos e Deus falando com você ali naquele texto. Não sabe o que é isso. Porque não busca o Senhor. O remédio é o quê? Achegai-vos a Deus. Aí sim ele se achegará a vós outros. Em Isaías 58, 59, pode abrir aí. Isaías 59, verso 1 e verso 2. Olha o que o texto diz. Verso 1 e verso 2. Isaías. Deixa aberto em Tiago, vai perder não. Isaías 59, verso 1 e verso 2. Amém ou quase? Eu estou quase ainda, vou beber água. Vamos lá? Diz bem assim a palavra do Senhor. Observe. Eis que a mão do Senhor. 59, Isaías 59, verso 1 e 2. 59, Isaías 59, verso 1 e verso 2. Vamos lá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Percebendo aí? A exortação ao povo de Israel aqui, que é nossa exortação também. O Senhor ele não está surdo, o Senhor não está com a mão encolhida, para que ele não possa salvar, para que ele não possa ouvir, mas tem um probleminha aí, gente. Os vossos pecados, essa vida devassa de não vigilância que vocês têm, fazem separação entre vocês e Deus de vocês. As suas iniquidades estão impedindo que Deus se importe com a oração de vocês. Ele não vai ouvir vocês. Achegai-vos a Deus. Aí sim, ele se achegará a vós outros. Não é o que aprendemos em 2 Crônicas 7,14? Não é isso? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São princípios imutáveis da palavra de Deus. Se nós temos sofrido hoje, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Completamente nossa. Nós não vigiamos, queremos nos pautar pelos princípios do mundo, e por causa disso nós não nos achegamos a Deus. Todavia o Senhor nos oferece aqui a verdade, o remédio. Se acheguem a Deus, busquem a Deus. Vocês precisam buscá-lo desesperadamente. Vocês não podem mais olhar a relação com Deus como algo de mera opção sua, mas como algo de necessidade que vocês têm. Eu preciso buscar a Deus para poder, enfim, aproveitar esses banquetes da graça que o Senhor dá. Para sentir de maneira mais profunda essa obra tão poderosa do Espírito Santo em minha vida. Para sentir de fato que eu sou filho dele, que eu sou cuidado. Essas músicas que cantamos aqui, a primeira, por exemplo, quem nos separar do amor de Cristo? Há pessoas que eu sei que são cristãs e elas não têm a força que aquela letra dá, que Romanos 8 ensina. Não tem. Eles estão desesperados, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E não entendem a riqueza do que é poder ter segurança em Jesus Cristo. No amor de Deus que, sabe, nos protege sempre, nos guarda eternamente. É porque não estão buscando a Deus. Temos que parar de ser crentes passivos, irmãos. Essa passividade miserável tem nos matado. Eu preciso, pelo amor de Deus, de pedidos para que a igreja venha orar. Será que é necessário escrever nos murais da igreja, mandar recado no WhatsApp, no Facebook, venha orar, venha para o culto, venha isso, venha aquilo? Não é necessário. Se eu tenho necessidades reais de Deus, eu vou buscá-lo. Eu vou estar com a minha comunidade sendo alimentado pela palavra dele. É uma necessidade que eu tenho. Mas nós precisamos entender isso e parar com essa passividade miserável. Temos que ser ativos na vida cristã. Temos que buscar de fato a Deus, de todo o nosso coração, irmãos. De toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, irmãos. Com todas as nossas forças.
Buscá-lo. Buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Esse é o convite que Tiago faz para aquela igreja. E a solução: achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós outros. O problema da separação não é o pecado. Então Tiago diz aqui: purificai, observe, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se acheguem a Deus e se arrependam. Se acheguem a Deus e se arrependam pelos pecados que vocês têm cometidos, porque são esses malditos pecados que têm feito com que vocês não desfrutem de graça maravilhosa do Senhor. É justamente isso. É o cara que está na igreja, mas ele não pode experimentar essas delícias espirituais que o Senhor tem para nós. Não consegue sentir prazer na palavra, não consegue entender a palavra. O pastor prega e o cara fica voando. O que o pastor está falando mesmo, hein? Não pode entender porque não tem buscado a Deus. Irmãos, se eu fosse um profissional da fé e só usasse a metodologia, o pragmatismo, eu seria vazio em mim mesmo. Eu preciso buscar a Deus para pregar para vocês. Eu preciso buscar a Deus para dar uma simples palavra na oração. Eu preciso de Deus, irmãos. Para saber direcionar minha família, eu preciso de Deus. Então eu não posso parar de buscá-lo. É uma necessidade. Você com sede pararia de buscar água? Você com sede ficaria esperando a morte chegar e não correria atrás de água? Todos nós correríamos atrás disso. Porque entendemos que é uma necessidade básica para a vida. Deus é a nossa maior necessidade para a vida, irmãos. Deus é. Por isso eu devo buscá-lo. Ele me convida ao arrependimento, irmãos. Ao arrependimento. Vocês de ânimo dobre. Vocês que são inconstantes, que estão aqui hoje e amanhã vocês não vigiam mais e pecam, que vocês estão aqui, pastor, pode contar comigo. E quantos de nós já fizeram isso? Pode contar comigo, pastor? Aí quando o pastor conta, a pessoa corre, foge, não quer saber da responsabilidade. Vocês de ânimo dobre, vocês são inconstantes, não sejam inconstantes. Purifiquem o coração de vocês, se arrependam. Se arrependam, pecadores. O maior problema dessa geração hoje é justamente a inconstância. As pessoas começam uma coisa e não terminam. Elas dizem, podem contar comigo, mas não cumprem com aquilo. Se acostumaram a não cumprir seus compromissos. É por isso que pessoas faltam ao culto, é por isso que pessoas faltam à oração, ao estudo. São pessoas de ânimo dobre. Elas são inconstantes em si mesmas. Pessoas sem certezas, que estão aqui hoje, eu estou firme. Amanhã eu largo tudo, não quero saber mais de nada. Nem fala disso comigo. Já desisti já. Se arrependam. Essa busca ao Senhor que Ele nos convida, se acheguem a Deus. Tem que ser uma busca constante. Porque é uma necessidade. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso buscar uma vida espiritual mais profunda com Deus. Eu preciso orar. O que o pastor fala sobre oração, venha para oração. Irmãos, não é brincadeira aquilo não, irmãos. Se nós pararmos de orar, nós morreremos, irmãos. Não há igreja que possa subsistir se pessoas não tiverem seus joelhos fincados no chão. Se não orarem, se não buscarem a Deus. Nós precisamos disso. O que tem matado a nossa geração é isso. A gente tem homens, a maioria é uma camada de moleque. É moleque barbado. Não dá conta de nada. Mas os poucos homens que tem, muitas vezes são apenas homens. Não são homens de Deus também. Temos que ser pessoas de Deus. Que tenham anseios pelo Senhor. Que o busquem. Como o salmista diz, assim como a corça, ela anseia pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Tem que haver isso. Se Ele é meu Deus, eu sou dele. Meu coração tem que palpitar mais forte por Ele. Eu tenho que ser tão, meu coração tem que ser tão elevado à minha mente, a ponto de eu deixar o meu conforto, acordar cedo e buscar o Senhor. Amém. Não pense que você vai ter melhoras espirituais na sua vida, de relacionamento, se você não tomar essa atitude na sua vida, não. A coisa mais louca que as pessoas pensam hoje, e principalmente nós que somos reformados,
Hoje eu posso falar assim, ninguém vai ficar com a cara feia não, pro meu lado não. E principalmente nós que somos reformados. Somos os pouquinhos aqui, a maioria foi embora e só ficou os reformados. Agora eu posso falar à vontade, ninguém fica com raiva de mim não. Nós é que muitas vezes somos relaxados, nos escorando na doutrina como se ela fosse uma muleta. Os 5 pontos do calvinismo são uma muleta para nós. Vamos nos escorar lá. A graça é irresistível, não é? O homem é depravado totalmente, eu não posso nada. A eleição é incondicional, não é? O sacrifício é só por mim, é só por aquele que Deus escolheu. A graça é irresistível e ele vai me perseverar até o fim, a perseverança dos santos. Aí eu vou lá, e me firmo nisso. Tem problema? Não, mas eu uso aquilo como muleta e eu não me movo. E eu não busco a Deus. Não busco. Existe uma demanda gigantesca ao nosso redor aí. Minha pergunta para nós aqui hoje é: ficaremos olhando apenas, passando de longe, dizendo, discursando, eu sou crente, mas sendo omissos naquilo que está diante dos nossos olhos? Pensem nisso aí. Busquem a Deus, se arrependam. Olha o que ele diz mais, versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Olha o que ele diz para a gente aqui, irmãos, para aquela comunidade. Vocês não podem produzir de fato fruto que agrade a Deus. Vocês estão aí, mas vocês não conseguem agradar a Deus na vida de vocês, porque vocês não o buscam, porque vocês preferem estar com o mundo, mas se arrependam. A partir de hoje, busquem a Deus, busquem ao Senhor. Não ouçam isso apenas por ouvir, não. Se comprometam com a mensagem que vocês dizem que creem. Se comprometam. E o que ele fala aqui, para muitas pessoas, pode soar como uma maldição, né? Mas, poxa, está todo mundo alegre aqui. Está todo mundo feliz. Hoje é dia de alegria. Mas o que ele está falando aqui, afligi-vos, lamentai e chorai. Está tão bom, pastor. Eu estou sentindo que está dando certo as coisas. A gente está tão alegre com isso aí, com tudo que está acontecendo. A gente está alegre. E agora o Senhor me diz para que eu me aflija, para que eu lamente e chore. Isso é coisa de gente derrotada. É para me lamentar mesmo, pastor. Qual é a motivação de lamentação? A motivação é você, irmãos. É o seu pecado, é aquilo que tem te afastado de Deus. Não é lamentar simplesmente pelo mundo, não. Nós temos que sofrer pelas mazelas do mundo, temos sim. Mas a questão maior aqui sou eu. Eu, diante de Deus, a minha vida espiritual é um lixo. Eu não tenho força espiritual alguma. Eu tenho que perceber a minha miséria, urgentemente. No verso 10 ele fala, aliás, no verso 9 ainda, ele fala: converta-se o vosso coração, o vosso riso, aliás, em pranto, e a alegria, e a vossa alegria em tristeza. Quer dizer que agora eu tenho que converter o meu coração, eu tenho que mudar a direção do meu coração agora para a tristeza, para o pranto. Poxa, pastor, o senhor quer que a gente fique em clima de velório? Se possível, por favor. Quer que eu fique em clima de velório mesmo? Meu amigo, se você não pode enxergar a sua miséria diante de Deus, duvide da sua salvação, viu? Se você não tem medo, temor de estar aqui diante da palavra de Deus e ela falando para você aqui, converta o teu coração em pranto e a sua alegria em tristeza, porque vocês pecam contra o Senhor e essa é justamente a causa da fraqueza espiritual de vocês. Vocês não oram. A vida espiritual de vocês, no lar de vocês, quando ninguém... não. Quando a pessoa está vendo, é fácil ser crente. Mas quando ninguém está vendo, será que quando ninguém está te vendo, você consegue ser tão crente quanto aqui? Meditando na palavra do Senhor de verdade, quando ninguém está te vendo. Quando você não precisa, por causa da pressão psicológica que tem, não é? Você se projetar para as pessoas te verem. Quando você está lá, nu. Será que você também busca a Deus assim? Essa é a questão aqui. Porque se isso não estiver acontecendo, chore. Se humilhe diante de Deus. Chore.
Peça a Deus misericórdia, Senhor. A minha vida espiritual pode hoje ser uma prova que eu não sou teu filho, que eu sou enganado, e eu posso naquele dia gritar, gemer, e nada vai mudar. Isso pode provar isso. Por isso hoje é o tempo de arrependimento, irmãos. Porque a nossa geração é uma geração adúltera. É uma geração que não conhece a Deus, que se importa pouco com experiências com Deus de verdade. Talvez você ache isso loucura, mas irmãos, se qualquer pessoa que está aqui dentro não teve essa noção tão profunda da sua miséria diante de Deus, se essa pessoa não pôde, irmãos, se humilhar em oração, em choro, entendendo, Deus, eu sou um desgraçado, eu mereço ir para o inferno mesmo, agora eu vejo o tamanho do meu pecado. Se isso não acontecer, irmãos, talvez você nunca tenha se convertido, irmãos. Irmão, nunca tenha se convertido. Por isso, esse apelo tão forte de Tiago aqui, chorem, se humilhem, fiquem aos prantos. É melhor que vocês estejam realmente no clima de velório mesmo, porque vocês não estão agradando a Deus, então por que fazer festa? Por que está agindo com toda essa alegria, enquanto vocês, fora desse ambiente, não se importam em orar a Deus, não se importam em meditar em sua palavra, vocês não querem ter um encontro com Ele verdadeiro? Então para que toda essa alegria aqui? Qual é o sentido disso? Você acha que Deus vai receber a oração de um povo que na igreja levanta a mão e diz Deus seja louvado, mas quando sai dessas portas aqui, quando vai para sua casa, não faz o mesmo? Deus não está nem aí para isso, irmãos. Absolutamente Ele não está nem aí para isso. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, de fato, ainda como cristão, ainda que eu seja de fato um filho de Deus, eu preciso olhar para a minha miséria, para a minha vida espiritual, eu preciso fazer um check-up da minha vida. Senhor, vamos ser sinceros, eu vou ser sério comigo agora. Senhor, eu não tenho produzido fruto, essa é a realidade. Eu não tenho produzido fruto, Senhor, eu não tenho um ânimo para orar, Senhor. Eu não consigo ler a Tua palavra, eu não consigo, para mim é muito chato. Senhor, eu não consigo dar testemunho lá fora. Quando vem a oportunidade de eu fazer o que é certo, eu me igualo ao mundo, eu faço aquilo que o mundo me oferece. As pessoas não conseguem ser constrangidas, impactadas pelo meu testemunho na sociedade. Deus, tem alguma coisa errada comigo. Não é possível que eu seja um filho do Senhor e eu tenha uma vida tão miserável assim. Esse é o tipo de vida que eu tinha lá fora antes de conhecer, antes de saber o que é o Evangelho. A minha vida agora é nova, eu não posso ver desse jeito. Eu preciso agora ter uma vida nova realmente em Cristo, de relevância, em que honra o nome do Senhor. É por isso que o convite aqui é para o arrependimento. O remédio é esse, se acheguem a Deus, busquem a Deus, peçam a Deus misericórdia, se humilhem, chorem diante do Senhor. Quem sabe Ele não ouça vocês? Quem sabe hoje, irmãos, Ele não possa tocar no seu coração e te mostrar a podridão do teu coração, e isso te leve aos prantos realmente, ao choro, à humilhação diante dele. Ele diz no versículo 10 agora para encerrar: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, irmãos. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos. As pessoas se humilham diante de deuses criados pelos homens, se humilham diante de personagens evangélicas, irmãos. Ídolos se humilham diante de tudo. Mas a Deus não fazem nada. Para o Senhor se prendem, não querem se entregar ao Senhor completamente. Tudo para Deus é uma restrição. Há uma dificuldade em fazer a vontade de Deus. Quando a palavra do Senhor é ensinada para muitos jovens, para muitas pessoas da igreja, eles querem procurar uma brecha. Eles querem arrumar alguma justificativa para não fazer o que é certo. Não tem um coração voltado à obediência. Não querem a Deus de fato. Se impressionaram com a moda. Está acontecendo reforma no Brasil, então estou fazendo parte também. Mas a vida espiritual é triste. É uma vida de quem está morto de verdade. É como alguém que ainda respira, que está vivo. O morto é morto. O cara que está morto espiritualmente, ele não pode entender a Deus, não. Mas a vida desse aqui parece que é pior. Porque ele entende a Deus, sim, Senhor. Ele sabe o que a palavra do Senhor fala a respeito dele. Mas ele está tão moribundo em sua cama, em seu leito, que ele não tem força para se levantar. Ele sente tudo o que está acontecendo, ele sabe. A palavra é pregada e é testificada no coração dele. Mas ele está lá, fraco, doente e o pior, orgulhoso demais para se humilhar diante de Deus. A palavra para nós hoje é essa: se humilhe.
Se humilhe. Pare de ficar festejando na sua vida sem motivação para isso. Pare de ficar celebrando a sua vida, sendo que você não tem amado a Deus de verdade e não tem entendido o valor desse amor dele na sua vida. Pare com isso. Isso é hipocrisia. Deus não se agrada disso. Pare de fingir que está firme com Deus. Pare de fingir que Deus é relevante, sim, é importante na sua vida. Fingir não te salvará. Fingir não mudará a sua vida. Mas hoje, sem reservas, se arrependa e volte ao Senhor. Se humilhe. Se humilhe, irmãos. É o que Ele quer que você faça. Se humilhe. Peça ao Senhor perdão, misericórdia. Nós fizemos uma retrospectiva no final do ano e a grande verdade, o que eu disse lá, eu repito aqui. Nós pecamos inúmeras vezes no ano passado e já esse ano. Pecados de omissão. E, por favor, não se ofenda comigo. Pecados lascivos. Idolatria. Rebeldia contra a lei do Senhor. Falta de compromisso com Deus. E reverência diante do Senhor. Tudo isso nós cometemos, isso aí são as coisas mais básicas. Porque erramos muito mais do que isso. E se nós queremos, de fato, manter um relacionamento firme com Deus, a nossa postura tem que ser de humilhação, tem que ser de arrependimento. Tem que ser de um pecador que chega rastejando aos pés de Cristo e peça a Ele misericórdia. Irmão. Me cura da minha doença, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me faz enxergar o quanto eu sou mal, porque eu não enxergo. Eu não consigo me entender assim, eu me acho bom. Por mais que eu diga que eu me acho uma pessoa ruim, mas eu falo isso da boca para fora. No fundo eu me sinto uma pessoa justa. No fundo eu sinto que eu não preciso me humilhar diante do Senhor, quando na verdade meu coração é podre. E eu não me humilho por causa da minha arrogância. É isso que nós precisamos, irmãos. Mais do que nunca, para que nós sejamos curados e finalmente o Evangelho realmente tenha ênfase em nossa vida. Se não for assim, as pessoas nunca poderão olhar para nós como diferença. Nunca poderão. Sempre olharão para nós como crentinhos, como religiosos comuns, simples. E se a vida da gente tem que ser assim, tão medíocre, é melhor que o Senhor nos leve. É melhor que Ele nos leve logo. Viver aqui para quê? Para que viver nesse mundo se não for para Cristo? Para que viver nesse mundo, continuar respirando, se não for para gozar desse prazer com Ele, para Ele, de ansiar por Ele? Para que isso aí? Não tem nada disso aí tem sentido. Isso se chama uma vida mundana. Quem vive por nada é um homem mundano, um homem morto, caído. Mas você que conhece a Deus, que recebeu uma nova vida no Espírito Santo, você não pode viver igual. Hoje, mais do que nunca, revolte-se com quem você é. Se você tem reconhecido essa realidade na sua vida, o tempo para você é hoje. Se arrependa diante do Senhor, se humilhe, converta de fato o seu riso em pranto, chore diante do Senhor, peça por misericórdia, não vá dormir, pelo amor de Deus, hoje, como se esse dia não tivesse significado nada para você. Quantas vezes você entrou no dia do Senhor? Quantas vezes eu entrei no dia do Senhor e eu não me preparei para isso? Quantas vezes? E eu acordei tarde porque eu não me preparei para isso. E eu não estava ansiando a semana toda, eu nem importei. Chegou o domingo, o dia do Senhor, para mim foi uma surpresa. Eita, é dia do Senhor. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E na minha cabeça o reloginho, ó, não para, tic-tac, meia-noite, meia-noite. Eu quero chegar meia-noite logo, passei segunda-feira e eu ficar à vontade. E aí tudo que eu faço não glorifica a Deus. E a gente trata isso como uma coisa tão boba, né? Mas é tão relevante para Deus isso aí, irmãos. É no dia, e eu queria terminar com isso aqui, é nesse dia que o Senhor, Ele de fato sela e se manifesta em nós, nessa comunidade tão pequena, em comunidades fiéis ao Senhor. A multiforme sabedoria de Deus, a união mística de Cristo com a sua igreja. É nesse momento aqui. O culto nada mais é do que um encontro pactual, onde a aliança que Deus fez conosco e por nós, ela é materializada na unidade da igreja. Como esse dia pode não ter relevância para a gente? O dia que Deus marcou para se encontrar conosco. Ele te deu 6 dias para você fazer o que você precisar fazer. Mas separou um dia para você, para que ambos, Deus e nós, possamos desfrutar dessa comunhão tão maravilhosa. E Ele possa ministrar ao nosso coração graças tão profundas. E que
sustentará a nossa vida dia após dia. E nós fazemos pouco disso. Isso é pecado. E há pessoas que fazem isso e não se arrependem. Cuidado para você não ser enganado, irmão. Se achegue a Deus. O tempo é hoje. Achegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós outros. Busque o Senhor hoje. Enquanto você pode achá-lo, busque. Não perca mais tempo. Não passe a semana todinha se empanturrando de coisas que não edificam a sua vida. Pelo amor de Deus, não façam isso. A vida de vocês não vai se mover 1 centímetro à frente se vocês não mudarem a postura de vocês com relação a Deus. Continuarão fracos e débeis, realmente. Eu não quero ser um cristão inútil, irmão. Eu quero continuar a dar fruto para o meu Senhor. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero poder desfrutar dele ainda nessa terra. Eu não posso me conformar comigo mesmo. A revolta não é contra o seu irmão, não. É contra você. Hoje, entenda isso. Sua revolta e sua luta não vai ser contra seu irmão. Hoje você tem que odiar os seus pecados. Para que você possa se humilhar diante de Deus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, eu oro ao Senhor e peço que por amor ao Teu nome, Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Sim, nós somos pecadores, Senhor. Nós pecamos todos os dias contra o Senhor. E, na verdade, o maior problema que, além desse, é que tantas vezes isso passa em branco para a gente não reconhece isso. Mas o fato é que nós, muitas vezes, temos ofendido a Tua santidade, sendo que o Senhor nos separou para não sermos assim. Nós pecamos, nós desobedecemos a Tua palavra, nós simplesmente caímos nos mandamentos e não há nenhum pesar em nosso coração por causa disso. Eu me preocupo muito mais, Senhor, com algo que eu possa perder neste mundo, muito mais com desvantagens que eu possa ter neste mundo, se aquilo que eu planejo não dá certo, do que quando eu peco contra o Senhor. Deus, tem misericórdia de nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de cada pessoa aqui. Que a Tua palavra seja realmente alimento para nossas vidas e que o Teu Santo Espírito nos convença disso, nos faça entender o quão miseráveis somos e nos faça sentir, Senhor, essa miséria. Nos faça entender, Senhor, o quanto nós somos maus, o quanto nós somos ingratos, nós reclamamos o tempo todo, Senhor. Nós dizemos que confiamos na Tua soberania, mas no outro dia estamos reclamando, Senhor. Agindo como crianças mimadas muitas vezes. Senhor, nos protege de nós mesmos, Senhor. Senhor, toca o nosso coração, nos mostra isso, nos faz entender essa profundidade, Senhor, dos nossos pecados, para que nós venhamos entender, Pai amado, que nós Te ofendemos, mas que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Nós não devemos viver assim, de uma maneira tão leviana. Senhor, há muito de nós que não acham graça na vida cristã, que não conseguem desfrutar de bênçãos espirituais nos lugares celestiais que o Senhor já nos conferiu. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, que nós venhamos entender isso, entender que nós aqui não temos nada, que muitas vezes estamos secos, com sede, Senhor, com fome, mas o orgulho não nos deixa muitas vezes nos humilhar. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos para que haja humilhação, para que haja choro sincero, Senhor, para que haja arrependimento verdadeiro. Espírito Santo, por Tua misericórdia, produz isso em nós. Nos leva a entender isso. Não nos deixe perecer com o mundo, Senhor. Não nos deixe ser iguais ao mundo, Senhor. O mundo não Te glorifica, o mundo Te odeia. Nós não podemos viver assim também, Senhor. Nós temos que honrar o Teu santo nome. Acende essa chama em nosso coração para que nós Te amemos. Mais do que a nós mesmos, Senhor. Mais do que os nossos anseios maus. Que nós Te amemos, Senhor. Acima de todas as coisas, que Te amemos.
E possamos dedicar a nossa vida a Ti, Senhor. Que isso possa impactar, Senhor, as pessoas ao nosso redor. Muda o nosso coração. Dá-nos um coração de carne, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém.